unção de multiplicação. Aleluia. Levante as mãos, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer curar a tua alma aqui nesta noite. A tua alma está ferida aqui nesta noite, mas há bálsamo do Espírito Santo para colocar nesse machucado que foi aberto na tua alma. O Espírito Santo está aqui. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pegue a tua Bíblia e nesse espírito de adoração vamos continuar com o nosso coração e a nossa mente ligado em Deus, para que Ele continue falando com o seu povo. Hoje nós mudamos tudo. Depois da pregação nós vamos fazer a oferta. Não te preocupe, você não vai sair sem contribuir nessa noite. Mas neste momento, aproveitando que a presença do Espírito Santo está tão real no nosso meio, nós já vamos ouvir Ele falando através da palavra. Presbítero irmão Ricardo Goulart, com liberdade. Senhor, este ambiente é um ambiente de culto, Senhor. E a maior vitória que nós podemos ter é a Tua presença. Não são os votos, não é a quantidade de oração, nem a quantidade de jejum, mas o nosso desejo realmente da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, não porque queremos o Teu poder, mas porque nós queremos aprender a nos relacionar melhor contigo. Por isso a Tua presença é fundamental, Senhor. Ninguém está aqui, Senhor, por minha causa ou por qualquer outra pessoa, senão por Ti. Porque já adianta, Senhor, estar por causa de um homem se o Senhor não estiver presente. É a Tua presença. Alinhe o nosso coração com o Teu, Senhor. Se for preciso mexer nas nossas entranhas para nos mostrar aquilo que é preciso, faça isso. Mas independente de qualquer coisa, nós queremos, Senhor, sentir e sair daqui com a Tua presença, Pai. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, obrigado por estar em pé. E já aproveitando, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e o versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Bendito seja o Senhor. Enquanto você abre, eu quero deixar o meu muito obrigado ao meu amigo Lucas, particular amigo, a quem eu amo e considero bastante, e por este convite também na pessoa do presbítero Joab. E também esse convite eu quero que você agradeça a seu pai, pastor Cício. Pessoas que eu tive o prazer de poder sentar e conversar, embora tão pouco. Mas a Bíblia diz que assim como a água reflete o coração, assim como a água reflete a nossa imagem, assim o coração do homem também revela o que ele é. E eu pude perceber isso na vida do Joab, uma pessoa de poucas palavras, mas as suas atitudes falam mais alto do que a sua voz. Isso é muito bom, é muito importante. As atitudes que você tem tomado, principalmente com relação à minha pessoa, ao pastor Cício, meu muito obrigado também aos irmãos e toda a igreja que sempre tem um carinho por nós. Eu fico muito feliz por isso. Irmãos, capítulo 10 e o versículo 38 de Lucas diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Maria o recebeu em sua casa. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu-lhe Jesus:
Marta, Marta, estais ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Obrigado, irmãos. Por favor, sente-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava pensando no dia de hoje com relação a uma breve palavra para poder transmitir aos irmãos, e eu comecei a meditar um pouco também nessa passagem de Lucas no capítulo 10, e não só nesta passagem, mas também em outras do Novo Testamento, e tentando visionar um pouco toda a palavra de Deus, eu comecei a perceber, e já percebi isso na verdade há algum tempo, isso cada vez mais se aflora na minha mente, no meu coração, que o nosso Deus, Ele não simplesmente quer ser o Deus da sua vida, mas o Pai que se relaciona com os seus filhos. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo isso no coração de Deus. Por quê? Porque quando eu volto para as origens, lá no livro de Gênesis, eu percebo que quando Deus criou todas as coisas e criou o Éden, Ele colocou Adão no jardim para um único propósito, para poder se relacionar com Ele. E não é à toa que a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão, para poder ali manifestar a sua presença, e estreitar o seu relacionamento com Adão. E esse relacionamento, embora a Bíblia ali não descreva a quantidade de dias ou anos, mas era um relacionamento intenso, porque Deus vinha, conversava com Adão, dialogava com ele, a ponto de que Deus deu a oportunidade para ele de poder colocar nome aos animais e em todas as coisas que havia, e Deus se agradava disso. Não pelo fato de Adão ter dado nome às coisas e etc., mas pelo prazer de poder se relacionar com a sua criatura. Porque todas as coisas que vieram à existência com a criação do mundo, vieram através da palavra de Deus, do verbo agindo sobre a criação. Porém, o homem, a Bíblia é clara em descrever que Deus o fez com as suas mãos, do pó, do barro, dando forma a ele. E se não bastasse isso, ele poderia dizer que haja um homem, mas não. Ele soprou nas narinas do homem, e lhe deu uma alma vivente. Ou seja, Deus jamais quis um robô para estar sobre a terra, dominando sobre as coisas. Deus sempre quis que a sua criatura pudesse viver para se relacionar com Ele. Por isso eu absorvi para a minha vida, nos últimos poucos anos, a ideia de que culto, independente do nome, ele é culto para Deus. O lugar aonde eu venho buscar a sua presença. É por essa razão, irmãos, que eu entendo hoje em dia, que independente do culto, se é de quinta, domingo, sábado, segunda ou terça, ou até mesmo na sua casa, o seu culto é um culto de relacionamento com o teu Deus. Nós não precisamos viver baseados em estratégias, por exemplo, de campanhas. E permita-me dizer isso e não se ofenda com isso. Do exemplo, 12 semanas de propósito para 12 meses de vitória. Deus não quer que você viva uma vida baseada em campanhas. Deus quer que você viva uma vida baseada no relacionamento todos os dias da sua vida. Não é à toa que quando ele diz assim, quando tu for orar, faz o seguinte: fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Ele demonstrou essas coisas porque ele sabe que a oração em secreto com você é o lugar precioso a qual ele vai depositar as coisas do céu sobre a tua vida. Porque não está nas minhas mãos, não está na minha oratória, nem sequer na minha eloquência, aquilo que você precisa receber.
mas o seu relacionamento com Deus, a sua presença é o que você precisa para poder entender ou enfrentar as circunstâncias da vida. Não é à toa que Davi disse, quando ele errou, quando ele pecou, quando ele fragilizou a sua vida: pode retirar tudo da minha vida, mas não me retire da tua presença, nem tampouco o teu Espírito Santo. Deus sempre prezou pelo relacionamento. Ou você acha que Deus ficou feliz pelo fato de Adão ter pecado e agora ter que expulsá-lo do Éden? Deus fez isso sim, ter que tirá-lo do Éden, mas através de Jesus, Ele fez esta ligação novamente, porque o propósito de Deus é que sempre eu e você estivéssemos junto com Ele todos os dias. Relacionamento é o que Deus quer e sempre quis e sempre vai querer. Não é à toa, irmãos, que a qualquer momento a trombeta pode soar e você e eu sumirmos aqui dessa terra para nos encontrarmos com Ele nos ares. Porque Ele mesmo disse: eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para levar vocês para estar comigo, para onde eu estiver vocês também estejam. Estar à mesa com Ele. Ou você acha que Ele disse por acaso as palavras seguintes: olha, não vou beber mais o suco dessa vide, não vou comer mais esse pão, até aquele dia no reino de meu Pai. Se existe alguém que está ansioso de certa forma para estar com você naquele grande dia, é o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós somos peregrinos sim nessa terra. O arrebatamento, o céu é uma consequência, e nós estaremos ali para celebrar, para nos regozijarmos com Ele. Nós não vamos ficar ali para a vida toda, nós vamos retornar junto com Ele para governar nessa terra. Ou seja, Deus nos chamou para vivermos em relacionamento com Ele. E um relacionamento não de Deus e de servo, mas de pai e de filho. Deus sempre prezou pelo relacionamento, e não por regras, e nem por regulamentos. Sabe por quê? Porque as regras, irmãos, elas são colocadas na vida das pessoas para poder colocar limites. Mas quando existe relacionamento, o relacionamento faz com que as pessoas sejam maduras. Imagine um casamento. Se você impor num casamento simplesmente regras e mais regras e mais regras, ele não vai se sustentar, ele vai se arrebentar a qualquer momento. Agora, um casamento baseado no relacionamento gera maturidade, e a maturidade você abre mão para poder entender o coração do outro. E é exatamente isso que Deus faz, o relacionamento. Esse texto de Lucas capítulo 10, versículo 38 a seguir, que eu li com os irmãos, nos mostra exatamente isso, que Jesus entrou numa aldeia e foi recepcionado na casa de Marta, e juntamente com ela estava sua irmã Maria, e você conhece muito bem essa passagem. E ao chegar na casa das duas, percebe-se uma coisa, de que Maria se assentou aos pés do Senhor, e estava atenta, ouvindo tudo o que Ele tinha para dizer. Já Marta estava tão preocupada de fazer alguma coisa para o Senhor, que se incomodou com a atitude de Maria, ao ponto de dizer: Senhor, peça para que a minha irmã, ela possa me ajudar, não está vendo como eu estou servindo só, e isso é complicado para mim. E o Senhor responde de uma certa forma para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, na verdade, permita-me lhe dizer para você, Deus não chamou ninguém para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele. Porque o trabalho é simplesmente uma consequência do relacionamento. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos nos envolver e fazer tantas coisas, e projetarmos tantas coisas e tantas obras, que às vezes nos cansamos, nos fadigamos, nos estressamos, gastamos, e muitas vezes entramos até em prejuízo e nos frustramos. Enquanto na verdade, se nos relacionássemos mais com o Senhor, o trabalho seria simplesmente uma consequência. Porque na verdade, nós plantamos, um planta, outro rega,
mas é Deus quem dá o crescimento. Porque se é eu e você que procuramos aplicar os nossos esforços, a nossa capacidade, é nós mesmos que vamos ter que plantar, que vamos ter que dar assistência e atender. Mas se dissermos: Deus, o reino é teu, a obra é tua, flua em mim através do teu Espírito, através da tua presença, a diferença é gritante, irmãos. Se Marta tivesse entendido o que Maria estava recebendo, ela sim serviria o Senhor, e não há pecado, não há problema nisso. Mas o relacionamento é que gera o trabalho de agradecimento a Deus. Deus sempre prezou pelo relacionamento. Veja que sempre o que as pessoas aprenderam foi o contrário. Está vivendo debaixo de regras, de tutores. E Jesus dava o exemplo disso quando ele chegou e começou a pregar o evangelho dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele estava dizendo: olha, a lei, vocês ouviram o que foi dito através da lei, o regulamento. Agora, porém, eu vos digo. Ele estava falando de relacionamento. Ele pega toda a lei e começa a explanar exatamente como deveria ser, e pergunta: qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Entenda, irmãos, João Batista foi bem claro quando disse: o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. As coisas na terra não acontecem a partir da terra, as coisas na terra acontecem a partir do céu, do coração de Deus. Não é à toa que quando Isaías entrou no templo, ele era profeta. Ele estava acostumado a entrar no templo, e a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu me encontrei no templo. Ele estava lá. Isaías era profeta, e quando ele entrou no templo, a Bíblia diz, você pode ler em casa, que ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A presença de Deus invadiu aquele lugar, e quando a presença de Deus invadiu aquele lugar, Isaías começou a dizer: ai de mim que vou perecendo. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós estamos envolvidos e comprometidos com tantas coisas, que esquecemos de enxergar a nós mesmos. Mas quando nos deparamos com a presença de Deus, a presença de Deus nos mostra para nós mesmos. E quando nós enxergamos a nós mesmos, nós temos uma atitude igual a de Isaías, a de dizer: ai de mim, Senhor, porque sou falho, sou fraco e sou pecador. Aí você diz: eu tenho até vergonha de me aproximar da presença de Deus. Não tenha medo e nem vergonha, porque da mesma forma como o anjo tocou a boca do profeta Isaías e ele ficou limpo, ficou sarado, a presença de Deus, ela é também poderosa para transformar, para limpar, para erguer, para poder colocar de pé o que Deus tem para mim e para a sua vida. Louvado seja Deus. Não é à toa que depois que foi tocado, ele estava preparado, estava pronto para exercer o trabalho. Ou seja, Deus primeiro restaurou o relacionamento que precisava com o profeta, para depois dizer: agora vai e prega às nações. É ano de restauração. E se você ler o texto de Neemias 6:13, você vai perceber que eles estavam levantando muros. E depois desse capítulo você vai ler que os sacerdotes reuniram o povo e fizeram uma aliança com Deus. Reerguer muros espirituais, reerguer relacionamento com Deus é o principal. O Senhor diz pela sua palavra, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É tempo de voltar às origens. Você não vai voltar lá para o Éden, mas vai entender que o relacionamento com Deus, muitas vezes no silêncio, porque o silêncio muitas vezes é no deserto, e o deserto nos faz ficar maduros. E a maturidade é um lugar onde nós crescemos. O deserto nos dá uma maturidade que nos faz crescer. E o deserto muitas vezes é solitário, ninguém vê. Mas é no deserto que nós podemos entender o que Deus está fazendo com a nossa vida. Porque Ele preza pelo relacionamento. Regra só sustenta uma relação imatura. Marta estava
querendo que o Senhor colocasse regras para que Maria parasse e fizesse aquilo que Marta queria. Enquanto na verdade o Senhor estava mostrando para ela: não seja imatura, adquira a maturidade de se relacionar. O trabalho vai vir, o trabalho tem bastante para fazer, mas se você não se relacionar com Ele, de nada adianta o teu esforço, de nada adianta o teu empenho, de nada adianta o teu dinheiro, de nada adianta os teus projetos, se o Senhor não edificar a casa. Aleluia. Aleluia. O Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas a vocês. Se você ler João, você vai entender que ele estava abrindo o coração e disse: para vocês eu tenho revelado tudo aquilo que o meu Pai tem feito. Deus está interessado sim nesse tempo, irmãos, de poder dar coisas novas para nós. Mas não é à toa que Jesus disse: não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Os odres têm que ser novos para que o vinho seja novo. Mas nós vivemos uma insistência de querer nos odres velhos do nosso comportamento, dos nossos vícios de comportamento, querer absorver o vinho novo que o Senhor tem para a nossa vida. Na verdade, precisamos sim da sua presença, para rever, para olhar onde é que está, e permitir que esse odre seja novo, tenha passado por todo o processo de curtição, de elasticidade, para poder absorver aquilo que vem do céu, que Tiago disse que é perfeito, porque vem do Pai das luzes, daquilo que é divino. Eu não tenho, nenhum obreiro aqui tem aquilo que você precisa, mas ele tem. E a presença de Deus não é algo que vem de qualquer coisa. Nós precisamos preparar um lugar para que a presença de Deus venha, porque o ambiente de Deus, o território de Deus é o sobrenatural. Deus até pode fazer alguma coisa no natural, mas Ele tem o prazer de trabalhar no sobrenatural, para que na tua vida, quando se vejam, glorifiquem a Deus Pai que está nos céus. Aleluia. Queridos, quando você precisa relatar de mais regulamentos e botar regras, até mesmo no relacionamento com seus filhos, por exemplo, é porque o relacionamento já está comprometido. Você que é pai, eu sou pai. Tem uma adolescente de 12 para 13 anos, uma pré-adolescente, e um menino de 1 ano e 7 meses. E eu sei que a vida vai me ensinar ainda muita coisa nesse tempo, se Deus permitir. Mas sabe aquela máxima que os nossos pais sempre disseram para a gente? Quando tu tiver filho, tu vai saber como é que é e como funciona. Só quando a gente é pai, só quando a gente é mãe, que a gente percebe e entende perfeitamente o que diziam os nossos pais. E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo, e você passa a dar valor mais aos seus pais, e você quer ter um relacionamento melhor com eles, porque você entende o que eles faziam para que você pudesse ser uma boa pessoa, ou pudesse caminhar de uma maneira melhor. Talvez eles não tiveram toda a formação que precisava para dar você aquilo que era preciso, mas a intenção deles era boa, ou seja, eles queriam manter sim um relacionamento. Talvez você não teve pai, e nem tampouco alguém que pudesse estreitar um relacionamento assim com você. E talvez muitas vezes as pessoas jogam esta imagem para Deus, de um Deus carrancudo, de alguém que simplesmente quer ser Deus e você servo. Não, Deus é Pai. E não é à toa que Ele enviou Jesus para resgatar você, para reatar esse relacionamento, esta comunhão. Não é à toa que Ele diz, a palavra escrita aos Hebreus, que o caminho novo, vivo, Ele mesmo abriu, e está aberto diante dEle para nós nos relacionarmos com Ele. Então, um relacionamento baseado em regras, quando ele está constantemente limitado às regras, é porque a relação já está comprometida. Um casamento, quando está baseado só nas regras, é porque realmente a relação já está comprometida. Principalmente com Deus. Não se faz as coisas para Deus simplesmente porque é importante. Fazemos as coisas para Deus porque nós queremos nos relacionar com Ele. Eu não toco simplesmente porque eu quero mostrar alguma coisa, mas eu toco porque eu quero me relacionar com Ele através da música.
Eu não oro simplesmente para mostrar para as pessoas que eu tenho uma boa eloquência ou oratória, mas eu oro porque eu quero me relacionar melhor com Ele. Eu jejuo não é para dizer que eu jejuo 2, 3 dias, não, mas eu jejuo para poder ter um relacionamento melhor com Ele. Eu não faço as coisas esperando que Ele me dê alguma coisa, mas eu faço para poder ter um relacionamento mais duradouro e constante com Ele. Aleluia! Isso é tão verdade, irmãos, que Deus espelhou essas coisas no nosso dia a dia. Às vezes eu chego em casa com automóvel, com a caminhonete do meu pai, e quando eu estou fazendo a volta na frente de casa, o meu menino está dentro de casa, ele escuta o barulho de longe, ele vai para a janelinha, abre a cortina, coloca só os olhinhos de fora, e começa a dizer papai, 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 e fica esperando na porta. E quando eu abro a porta, ele faz uma festa e me abraça e diz papai, papai, e a vontade dele é ficar no meu colo ou sair comigo dentro da caminhonete. Sabe por quê? Porque ele sabe que o relacionamento que ele tem com o pai é este. E eu procurei nesse último ano e 7 meses, na segunda gravidez da minha esposa, de relacionar melhor com os meus filhos. Eu não sou o melhor pai, mas eu entendi que não é o trabalho, o total envolvimento das coisas que vai me fazer um melhor obreiro ou um melhor pai. Não, mas é o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos e com Deus é que me vai fazer mostrar a eles que Deus é um pai muito amoroso. Faça igual essa criança faz, irmãos. Quando você ouvir o barulho da presença de Deus chegando, corre para a janela. Se você percebeu que Ele está à porta, abre a porta, abrace Ele e diga papai, papai. Não é à toa que a Bíblia diz que Ele nos deu um espírito que clama Abba, Pai. Ou seja, você é filho, você é herdeiro, e a maior herança que Ele podia dar para você é a sua presença. Não são bens materiais, não é nada a não ser a sua presença. Aleluia! Quando nós vivemos simplesmente baseado em regras, durante muito tempo nós fomos assim, irmãos. Às vezes viemos para a igreja, com todo respeito, me entenda, não me entenda mal. Você não pode isso, você não pode aquilo, não faz aquilo outro. Irmãos, isso são regras. E quando vivemos sob regras, irmãos, isso nos mostra que nós nunca conhecemos aquilo que está no coração de Deus. Porque João escreveu em uma das suas epístolas dizendo, os mandamentos dele não são pesados. E quando você conhece o coração de Deus e aquele amor dele transborda a sua vida, você se sente até sem graça e começa a dizer, por que tu me amas tanto, Deus? Eu não sou merecedor de tamanho amor, de tamanha graça na minha vida. E aí sim você quer fazer alguma coisa, não porque você quer demonstrar trabalho, mas porque você o ama e o seu coração é agradecido e precisa demonstrar de alguma forma que esse relacionamento é verdadeiro, porque você quer mostrar para as pessoas que a sua presença é algo que precisa estar todos os dias na nossa vida. Aleluia! Quando nós trabalhamos simplesmente baseado em regras, nós nos tornamos uma pessoa individualista. E o ser humano não é alguém que foi chamado para ser individualista, viver individual. Não é à toa que a palavra de Deus diz, não é bom que o homem viva só. É lógico que diz com relação ao homem e à mulher. Mas quando Deus enviou o seu Filho, foi para que Ele, o Filho, o Espírito Santo estivesse dentro de você. Não é à toa que Ele disse, olha, vão dizer por aí que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está acolá. Eu, porém, vos digo, o reino de Deus está dentro de você. A pérola de grande valor está dentro de você, querido. O que existe de mais precioso do céu está dentro de você, querido. O Espírito Santo de Deus habita a tua vida, selou a tua vida. E todos os dias quando você anda nessa terra, em meio às trevas desse mundo, é como um luzeiro brilhante que poderia ser visto lá dos céus. E não porque você é bom, mas porque a palavra de Deus nos mostra que Ele te amou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Esta é a graça, o favor não merecido de pecadores que estavam condenados ao inferno. E Deus simplesmente disse: eu vou religar esta comunhão, este relacionamento, e vou trazê-los de volta para a minha presença. A eternidade não começa quando você morre e vai para os céus. A eternidade começa aqui, irmão, quando você reconhece o Senhor como Salvador da sua vida e Senhor da sua vida. Os céus é para ser manifesto na terra. Eu estou doido para poder ir para o céu. Tem muita gente dizendo: eu sou crente porque eu vou para o céu. Irmãos, o céu é apenas uma consequência. Enquanto você está aqui, manifeste o reino de Deus através da sua presença. Seja por atos, seja por palavras, ou até mesmo sem palavras, mas manifeste a presença de Deus no seu relacionamento que você tem com Ele. Não demonstre para as pessoas que você é da igreja A, da igreja B ou da igreja C, não, mas que você é do céu, e o que paira sobre a tua vida, sobre a tua casa, é a presença de Deus. Aleluia. Aonde o relacionamento é forte, não há lugar para a individualidade. Deus nunca quis o nosso serviço, Deus sempre quis uma relação. Deus nunca quis ser servido em Cristo, mas Ele mandou o Cristo para que nós pudéssemos enxergar em Cristo o Senhor nosso Deus. Isso é fato, irmãos. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus e não tinham aprendido e entendido quase nada. Não é à toa que Ele, quando estava para ascender aos céus, e Ele traz esta mensagem do Evangelho de João no capítulo 14, alguém no meio dos seus discípulos diz assim: Senhor, mostra-nos o caminho para onde Tu vai, porque Ele tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe, se eu não estou equivocado, se não me falha a memória, disse: Senhor, mostra no caminho para onde é que Tu vai. E Ele disse: eu estou há tanto tempo convosco que vocês não sabem o caminho. E Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E era essa a intenção de Deus sempre, que as pessoas em Cristo pudessem ver a Deus Pai e conhecer o seu grande amor. E fazia 3 anos e meio que eles estavam andando assim, não tinham entendido isso. Achavam que o Senhor tinha os chamado para trabalhar. Não é à toa, irmãos, que quando nós fazemos simplesmente o trabalho por fazer, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e muitas vezes abandonamos o Senhor. Mas o Senhor não te abandona, porque Ele sabe muitas vezes que nós não amadurecemos o suficiente. Ele vai atrás, Ele vai lá no mar da Galileia, aonde está o camarada pescando, sozinho, emburrado, esperando ele com peixe, com pão, com brasa, à beira do mar da Galileia, do lago da Galileia. E eles se aproximam todos, e todos chegam ali, e ele é o último a se aproximar. E quando ele se aproxima, qual é a pergunta que ele faz? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Relacionamento. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Confissão. Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor pergunta 3 vezes, e por 3 vezes o Senhor o que enfatiza é o relacionamento. E quando Ele enfatiza o relacionamento, que Pedro entende e cai a ficha, como podemos assim dizer, o Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, a minha vida é tua. E aí ele disse: vai e apacenta o meu rebanho, rapaz. Aí sim ele estava pronto, depois do relacionamento, para preparar o trabalho para o Senhor. Não é à toa que o Pedro, em vez de sair para trabalhar logo depois que Jesus ascendeu os céus, ele estava o buscando em oração, no relacionamento com os demais discípulos no cenáculo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, foi o Pedro que se levantou primeiro, não no seu poder, mas no poder e na presença do Espírito Santo, e começou a dizer: esses homens não estão embriagados, é essa hora do dia. Pedro naquele momento pregou uma palavra sem microfone, e quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Eu não sei como, mas eu até posso entender que ali estava manifesta a presença de Deus nas palavras de Pedro, que construiu um relacionamento com Ele. Quando construímos um relacionamento não baseado em regras, mas de amor, de entendimento com o nosso Senhor, as coisas fluem melhor, as coisas andam melhor, a presença de Deus vai na frente. Não é à toa que batalhas foram ganhas na história da Bíblia, sem que os homens fizessem coisa alguma, porque a presença do Senhor afugentava os inimigos, fazia-os bater em retirada. Não existe nada que façamos que o Senhor não faça melhor.
Aleluia. Fique de pé, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Então quer dizer que eu não devo fazer nada na obra de Deus, Ricardo? Sim, faça. Mas que o teu trabalho seja a forma de alimentar esta relação com o Senhor para poder melhor servi-lo. Aleluia. Fazia um bom tempo que eu não pregava nesse púlpito. Isso foi opção. Não foi coisa alguma. Não foram por questões de oportunidade, etc. Mas como eu disse, eu aprendi ao longo desses últimos meses. Eu não tenho aprendido alguma coisa ao longo de 20 anos, desde que abracei a fé em Jesus. Que o que Deus, na verdade, precisa de nós que pregamos e que falamos, nós na verdade não precisamos de púlpitos. Tudo respeito. Nós não precisamos de oportunidades de púlpitos para pregar. Não me entenda mal, você vai compreender. Na verdade nós precisamos de altar. Porque quem tem altar, todo lugar será um púlpito. Será na rua, será na rede social, será na sua família. É por isso que eu disse, irmãos, que o ambiente de Deus é o sobrenatural. E nós precisamos sim, se queremos a sua presença, preparar o lugar para Ele. É por isso que cada culto precisa ser um culto onde estamos preparando o ambiente para Deus. Porque nada mais importa, irmão, se é A ou B que toca bem, ou que canta bem, ou que está com a roupa melhor. O que importa é a presença manifesta de Deus e Ele receber o meu culto. O alvo de Deus, o alvo nosso aqui é Deus e nada mais. Não é o pregador A, nem B ou nem C. Não é a campanha A, nem B ou nem C. Não viva disso, viva de relacionamento intenso com o teu Senhor. Aleluia. Aleluia, só uma coisa te é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta é a parte que todos nós precisamos, do relacionamento com Ele. E Ele mesmo disse, isso não vai ser tirado de você, se você desejar isso. Se é isso mesmo que você quer, a sua presença, então prepare o ambiente para o Senhor. E não tenha medo, porque Ele vai se aproximar. Tiago escreveu dizendo, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus está esperando. Deus não é alguém que simplesmente vai chutar a porta do seu coração e dizer, dá licença. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Isso é relacionamento. Aleluia. Ora mandagassura mandábia. Aleluia. Queridos, eu não vim aqui nessa noite para falar de Deus, porque se eu falo de Deus, eu atraio o seu poder.
Mas eu vim aqui junto com você nessa noite para falar com Deus, porque quando eu falo com Deus, eu atraio a sua presença. E a presença dele é melhor do que o seu poder. Porque muitas vezes ao longo dos anos nós simplesmente nos alegramos em saltar, pular, levantar o pé por causa do poder de Deus. E alguém diz: por que o poder de Deus se esvaiu das igrejas? Porque Deus está dizendo: para que você quer mais poder, se com a quantidade de poder que eu te dou você quase não faz nada. E o poder vem na nossa vida, mas ele vai. E a sua vida pode não ser transformada ao longo desses anos todos só por causa do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele não transforma ninguém. E não me chame de herege, porque eu vou lhe explicar. O poder de Deus não transforma. O poder de Deus é capacitação para ser testemunha de Jesus. Mas o que transforma a minha vida e a tua vida é a presença sobrenatural de Deus. Quando a presença vem, ninguém precisa dizer nada. O pecador vem pelo corredor chorando, se joga aos pés de Jesus, porque algo lá dentro já falou mais forte com ele. E nós estamos criando estratégias, mecanismos para que as pessoas venham e encham os templos. O que nós precisamos é atrair a atenção de Deus e atrair a sua presença. Os pecadores virão por causa da presença de Deus. Vou encerrar. E eu queria encerrar atraindo a presença de Deus juntamente com você, se você assim quiser. E se você realmente quer demonstrar isso, você sai do seu lugar e vem aqui no altar. Não é no púlpito, não, é no altar. Eu sei que você deve ter o seu altar na sua casa, mas eu queria compartilhar com você a doçura da presença dele que está nesse lugar, no altar da sua presença. Venha despreocupado com o que você tem que fazer, o que você tem que arrumar, ou o que você tem que deixar de fazer. Não, venha e se entregue na presença dele. A presença dele vai entrar no seu coração, talvez vai te mostrar algumas coisas que estão erradas, e você vai dizer assim: dói, isso me machuca porque eu tenho dificuldade. Mas não te preocupe, porque a presença dele limpa através da palavra. Só a presença dele. Você quer? Então saia do seu lugar para nós orarmos essa noite e louvarmos o Senhor pela doçura da sua presença. Aleluia. Eu já estou encerrando por aqui e queria dirigir uma palavra de oração juntamente com você. Aleluia. 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 Bendito seja Deus. Foi quando o irmão de Marta e Maria morreu, que elas viram a manifestação da glória de Deus. Porque ele dizia: tu crês? Se tu crês, tu verás a glória de Deus. A presença de Deus é para quem crê na sua palavra, que sabe que ele pode todas as coisas. Ele não está interessado em saber o que você precisa, no sentido de que você resolva essa semana, mas se você tem lugar para ele na sua vida agora e na sua casa. Porque se a sua presença sair junto com você aqui e caminhar com você na sua frente, eu creio sim que ele pode resolver antes mesmo que você faça coisa alguma. Porque eu já ouvi gente testemunhar coisas assim desse tipo nesse lugar. E eu não estou aqui há 20 anos para poder dizer algo que eu nunca tenha visto para você, mas de que existe um Deus dos céus que quer ter o prazer de se relacionar com você como pai e filho. Você vai se aproximar dele agora como ele fosse seu pai, porque ele é seu pai. Não tenha medo de orar, de falar, de chorar e de dizer: pai, papaizinho querido, porque ele conhece o teu coração. Senhor,
Aleluia. Nós nos curvamos diante da tua doce presença. E é tão bom, Senhor, saber que não é a nossa própria força, a nossa capacidade para fazer alguma coisa que nos leva mais além, mas é a tua presença que nos desmonta, nos quebra, que entra nas nossas entranhas, que nos faz ver que os mecanismos que muitas vezes nós criamos estão desalinhados com a tua vontade. O que este povo veio aqui nesta noite fazer, Senhor, não foi buscar alguma coisa, senão um alinhamento com a tua presença, Senhor. Sim, o entendimento daquilo que é preciso estar no lugar. Este povo não veio aqui nessa noite atrás de bênção, Senhor, porque a tua palavra diz que todo aquele que crê, as bênçãos os seguiriam, Senhor. Não somos nós que corremos atrás delas, até porque a tua presença é a maior bênção que precisamos. O Senhor mesmo disse: buscai, para buscar o teu reino e a tua justiça, e todas as coisas seriam acrescentadas. Todas essas coisas, a nossa ansiedade, a nossa frustração, o nosso pensamento mesquinho e pequeno, Senhor, fique hoje aos pés da cruz. Nessa noite, Senhor, eu quero te pedir que nesse ambiente de contemplação, os teus filhos possam estar olhando para o trono da tua graça, para a tua presença, Senhor. Assim como muitas vezes nós estamos diante do mar, Senhor, e contemplamos a maravilha que é o mar, é a sua beleza. Nesta noite, deslumbra o coração dos teus filhos, sim, com a contemplação da tua presença. A presença que restaura casamentos, a presença que traz vida ao morto, a presença que traz cura ao enfermo, a presença que afugenta através da luz as trevas, a presença que traz paz a quem está inseguro, a quem está ansioso, a presença que acalma o coração, a presença que desfaz o poder inibidor dos calmantes e dos remédios, a presença que a tua palavra diz que a paz que excede todo entendimento. É desta presença, Senhor, é deste lugar seguro, onde o mundo pode desabar, as coisas podem se desfazer, mas nós nos sentimos seguros, Senhor. E para a prova disso, embora eu sei que o Senhor não precisa provar nada para ninguém, eu tão somente te peço: manifesta sobre os teus filhos a doçura da tua presença, Senhor. Aleluia. Manifesta a doçura da tua presença.